Espera aí que eu vou ajeitar a câmera, tá, gente? Só um minutinho. Pronto. Se o zoom tiver muito grande, vocês me avisam, tá? Eu tô tentando deixar de uma forma que vocês consigam enxergar aí de casa, tá? Ô, hoje tem sorvete, hein? Caralho! 4:30. Só que é o seguinte, gente, vocês têm que sair daqui já voando pro carrinho, tá? Lá na portaria. É, porque é que dependendo do sabor que vocês gostam, você tem que sair correndo. Vai ter limão, tamarindo, laranja, abacaxi, maracujá. Tem mais um que eu não tô lembrando agora. Não, então, eu combinei com o Eloy 4:30, mas eu vou soltar vocês 4:25. Não, não tem. A turma do cara é uma covardia, velho. Tem 200 negros lá na sala. É. Então, só que, ó, né, sai bem quietinho, já vai lá, faz a rapa e foda-se o resto. É, gente, o que importa é primeiro a gente, depois é o mundo. Tô brincando, é brincadeira. Não, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Ô, gente, é o seguinte. Eu separei dois encontros para nós trabalharmos ótica. Com muita dor no coração, tá, gente? Dois encontros. Porque a gente sabe que o que cai de ótica geralmente é muito pouca coisa. Então, assim, ao fazer essa revisão, eu também tô tentando fazer essa revisão pensando em outros vestibulares que não só o Enem. Porque, assim, tradicionalmente, a prova do Enem, quando se trata de ótica, quase sempre a questão é de refração. Quando a gente estuda ótica, eu costumo dividir a ótica em duas partes. A primeira parte é aquilo que a gente estuda basicamente de espelho, tanto espelhos planos, como os espelhos côncavo, convexo. Então, nesse primeiro encontro, a gente fala sobre isso. Tem chance de aparecer no Enem isso aqui? Tem, mas bem menos. No segundo encontro, eu vou falar um pouquinho de refração, falar um pouco de lente, falar sobre índice de refração, sobre prismas, e aí basicamente a gente tem mais chance de acontecer, da questão aparecer. Então hoje é reflexão e princípios básicos. Velocidade da luz, propagação em linha reta, sombra, penumbra, todo aquele começo da ótica, né? E depois a parte de refração no próximo encontro. Então, assim, gente, sem perder muito tempo, vamos fazendo os exercícios, porque aqui, ótica é uma coisa procedimental, você tem que aprender a desenhar as coisas. Você sabendo as regrinhas de reflexão, as regrinhas de refração, a coisa caminha. Então, ó, na primeira questão, eu coloquei aqui uma questão para a gente falar sobre velocidade da luz, né? Quando a gente estuda ótica, a gente começa falando sobre propagação de luz, certo? Então, na questão número um, vamos usar a questão número um para falar um pouquinho sobre propagação de luz. Quando eu estudo ótica, primeiro, né? O que é luz? Tipo, na real, assim, luz é o quê? É uma onda eletromagnética. Só que quando a gente vai estudar ótica, por alguns momentos a gente meio que esquece disso. Para nós, a luz, ela se propaga em raios retilíneos. Ok. Segundo ponto importante que você precisa lembrar é, vocês estavam falando de onda eletromagnética. O- uma onda eletromagnética, ela tem três, como é que eu posso dizer? Três características básicas, quatro: velocidade, frequência, comprimento de onda e amplitude. São basicamente os quatro elementos de uma onda. Qual desses elementos está relacionado com a cor da luz? Frequência. Então, cor é sinônimo de frequência. Pronto. E a terceira coisa que você precisa lembrar é a velocidade de propagação da luz.
A velocidade da luz, ela depende do meio, essencialmente, depende do meio. De maneira geral, quanto mais denso é o meio, mais lenta é a luz. Entendeu o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a velocidade maior possível da luz é a velocidade no vácuo, que é justamente o meio onde não tem matéria. E a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. A gente vai considerar que a velocidade de propagação da luz no vácuo é a mesma velocidade de propagação da luz no ar, tá? Embora o ar não seja o vácuo, mas a gente considera aproximadamente a mesma coisa. Tudo bem? E uma outra coisa que eu queria definir, porque daí a gente faz a questão número 1. Ano-luz. What the fuck is ano-luz? Ano-luz, por incrível que pareça, é uma distância. Eu estou dizendo por incrível que pareça pelo seguinte: quando a gente não estuda esse assunto, ou quando a gente não estuda muito esse assunto, se alguém pergunta para a gente o que é um ano-luz, muita gente tende a falar que isso é um tempo, por causa da palavra ano. Mas olha só o que eu posso pensar, né, para entender o que ano-luz é uma distância. A velocidade da luz é ΔS por ΔT, não é? Aqui, obviamente, né, pessoal, nós estamos considerando que a luz se movimenta em velocidade constante, tá? Agora pensa comigo, se velocidade é ΔS por ΔT, você concorda que ΔS é V vezes T? Ok? Então, o que é um ano-luz? Um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Tudo bem? Imagina um raio de luz andando. Só que imagina um raio de luz andando com essa velocidade, gente, durante um ano. Então, isso você vai ter a distância do que eu chamo de ano-luz. Tudo bem? Cuidado com esse tipo de coisa. Porque as questões de ano-luz, elas costumam ser bem tranquilinhas, desde que você lembre o conceito de ano-luz, tá? Então, a distância percorrida pela luz, em um ano. Curiosidade, tá? Qual é a galáxia mais próxima da gente? É uma galáxia chamada Próxima Centauri. Bem sugestivo o nome, Próxima Centauri. Qual a distância de Próxima Centauri à Terra? 40 anos-luz. Ou seja, se a gente quisesse viajar da nossa galáxia para uma galáxia vizinha, se eu fizesse isso na velocidade da luz, eu teria que caminhar durante 40 anos para chegar nessa galáxia. 40 anos-luz. Então, eu estou contando isso porque muitas vezes a gente vê na internet coisas falando sobre viagens intergalácticas. Isso é tudo conversa mole, tá, gente? Só para você ter uma noção de como é foda isso. Se a gente quisesse ir para Marte, Marte é aqui do lado, tá? Perto de uma galáxia, né? Se a gente conseguisse pegar o voo, né, de Marte para a Terra, percorrendo a menor distância possível, daria 9 meses. Então, assim, viajar para um outro planeta, mesmo que a gente tivesse, vamos dizer assim, tecnologia para isso, é uma coisa muito complexa, porque o tempo de viagem é muito grande. Imagina você entrar num, tipo, você entrar num busão hoje, nós estamos em setembro, e sair em abril, maio. Não tem muito sentido, tá? Na questão número 1, ele fala assim: no mês de agosto de 1988, o planeta Marte teve a sua máxima aproximação da Terra. Neste dia, as pessoas, ao observarem o planeta, estavam vendo a luz emitida pelo Sol. Presta atenção nessa frase. Quando a pessoa olha, imagina a situação, você olhou para Marte. Aquela luz que você está vendo não é a luz de Marte, porque Marte não tem luz própria. Aquela luz que a gente. É que nem o caso da Lua. Quando eu olho para a Lua, aquela luz que eu enxergo é da Lua? Não.
Na ótica, a gente separa os objetos de duas maneiras. Você tem objetos chamados de fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias. Todo mundo entende o que significa isso, gente? Primária tem luz própria. O Sol, uma lâmpada. Os planetas não são fontes de luz primária. Então ele fala o seguinte, ó. Imagina a Terra aqui e imagina Marte aqui, ó. E imagina aqui o Sol, tá? No nosso sistema solar, a Terra está mais próxima do Sol do que Marte, certo? Tá. Então, imagina que eu tô aqui na Terra. Quando eu olho para Marte, a luz que eu vejo é a luz que vem do Sol. É a luz que vem do Sol. Tudo bem? Aí ele fala o seguinte: ele fala assim, só há algum tempo antes. Não, peraí, volta. As pessoas, nesse dia, as pessoas, ao observarem o planeta, estavam vendo a luz emitida pelo Sol algum tempo antes. Aproximadamente quanto tempo antes? Considere as órbitas da Terra e de Marte circulares, coplanares, com raios 150 milhões, e 231 milhões de quilômetros, respectivamente. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, olha só. Deixa eu fazer um desenho um pouco melhor aqui. Ele deu para a gente dois raios de órbita. Aqui está a Terra e aqui está Marte. Ó. Então, tipo, para você enxergar a luz de Marte, ela teve que sair do Sol, bater em Marte e voltar, concorda? Então, ela teve que fazer isso aqui, ó. Ela andou tum e tum. Tá. Quanto mede isso aqui? Isso aqui é o raio da órbita de Marte. Concorda? Que é a distância de Marte até o Sol. Ele fala que essa distância aqui, D1, ela vale 231 milhões de quilômetros. É zero para Dedéu. Então a luz ela andou isso, mas ela andou um pouquinho aqui. Quanto mede isso aqui, ó? Não é 150, cuidado. Ah, boa. 150 é isso aqui, não é, ó? D2. 150 milhões de kms. Então, a luz ela andou essa distância, 231, mais 231 menos isso aqui, certo? Então, vamos calcular esse x primeiro aqui, ó. Esse x dá para fazer vídeo de cabeça, né, gente? Ó, esse aqui. É 231 menos 150. X igual a 231 menos 150 vai dar 81, né? 81 milhões de quilômetros. 81 milhões de quilômetros. Então, qual foi o delta S total da luz? Delta S total foi 231 milhões mais X, que é 81 milhões. 231 mais 81. Tá 311, né? Não. 312. Por favor, vamos só conferindo as contas, tá, pessoal? Aí. Então, basicamente, o que eu preciso fazer agora? Calcular quanto tempo a luz demorou para fazer esse percurso. Vai e volta. Nas respostas, tem vários tipos de escala, né? Segundo, hora, minuto. Qual é a única resposta que é impossível? A. Por que A é impossível? Porque anos-luz é uma distância.
O cara não perguntou quanto tempo. Então, a A eu já nem olharia. Por exemplo, deixa eu falar porque eu estava falando sobre isso hoje na turma da manhã, lá no colégio. Vocês sabem que a prova do Enem tem a porra da TRI. Então, por exemplo, se você assinala 81 anos-luz, o teu TRI vai para baixo. Se uma pessoa assinala qualquer outra alternativa, ela também errou. Se você não, vamos supor, eu errei, você errou. Mas eu coloquei ano-luz. O TRI, ele vai enxergar que, ao você assinalar ano-luz, o que o TRI vai entender? Que você não tem noção do que é distância, do que é tempo. Eu estou contando isso, gente, porque vai acontecer no final do ano uma coisa muito chata com todo mundo. Você vai fazer lá o Enem e vai tirar uma pontuação. Aí vai sair tua nota. Você vai provavelmente vai ter um colega que vai ter o mesmo número de acertos que você e vai ter uma TRI diferente. Vocês, não sei se vocês já passaram por essa experiência. Professor, eu tirei 30 e pouco e fiz uma TRI de tanto. O meu amigo tirou 30 e pouco e fez uma TRI maior. É justamente por causa desse tipo de situação. É para coibir o chute. Então, tipo, quando você for ler uma resposta, gente, principalmente numa questão de conceito, tenta, para começar a história, excluir alternativas impossíveis. Porque mesmo que você tenha que chutar, esse chute ele pode ter pesos diferentes, dependendo de como você chutar, tá bom? Então, ó, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu posso resolver a conta. Velocidade é ΔS por ΔT. Deixa eu só mexer na câmera aqui. O ΔT fica como aqui? Eu quero isolar o ΔT, certo? Então fica ΔS sobre V. ΔT é 312 milhões de quilômetros. Eu vou escrever 312, 10 a sexta, sobre a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava. Ah, pera um pouquinho, eu não posso colocar 3 10 oitava. 3 10 a quinta. Por quê? Porque a velocidade precisa estar em quilômetro, tá? Por quê? Porque a distância está em quilômetros. Sacou? Então, em vez de escrever 3 vezes 10 oitava, eu ponho 3 10 a quinta. Olha, gente, isso aqui vai dar 312 dividido por 3 vai dar 104. É, 104. Só que aqui você tem um 10 a sexta dividido. Na minha mochila, você pega meu estojo azul, por favor? Achou o estojo, Ju? Achei, desculpa. Eu não vi o áudio aberto. Olha, eu reconheci tua voz, hein? 104 vezes 10. O quê? O quê? Segundos, exato. Esse tempo vai dar em segundo. O que tem aqui em segundo? Deixa eu ver. Não tem nada em segundo. Não, mas não é a C. Também não é a B, né? Divide por 60. Ai, que saco. Divide por 60. Para passar para minuto, né? 6 dá 10. 6 vezes 60, 10. Quanto que dá? Eu tô enrolando, vocês estão vendo, né? Os 312 daqui, ó. Tá, da onde ele veio. O que aconteceu? A luz, você tá enxergando a luz que vem do sol. Então, para a luz chegar no teu olho, ela tem que sair do sol, andar toda a distância até Marte, que é o raio, bater em Marte, refletir e voltar para a Terra. Então, quando eu enxergo um planeta, eu estou enxergando a luz que veio, fez esse caminho aqui. Tá, então ele andou 231 mais isso aqui. Quanto vale isto aqui? Vale 231 menos 150. Você entendeu? 231 menos 150 dá 81.
Então ele andou 231 mais 81, que deu os 312, tá bom? Então tá 17 minutos aproximadamente, tá bom? 17 minutos. Sempre, sempre. Olha só o negócio que eu estava falando é que eu viajo nessas aulas. Quando eu olho para a próxima Centauri, com o telescópio, eu estou vendo ela 40 anos atrás. Quando eu olho, por exemplo, para uma estrela que está a 1.000 anos-luz, porque 40 anos-luz é pouco. Tem coisa que está a 1 milhão de anos-luz. Por exemplo, os caras viram eu estava vendo na internet, os caras viram uma supernova a 3 milhões de anos-luz explodindo. Olha que frase bizarra. Eles viram a explosão de uma coisa que aconteceu há 3 milhões de anos-luz. 3 milhões de anos. Entendeu? Por exemplo, quanto tempo faz que o dinossauro sumiu? Sei lá, vai, X milhões de anos. Se você tivesse numa estrela a X milhões de anos-luz da Terra e olhasse para a Terra, você ia ver dinossauro. Porque as imagens daquela Terra só estão chegando naquele lugar agora. É meio esquisito. É meio perturbador, na verdade, né? Na verdade, pessoal, eu estou olhando para vocês, olhando para o passado. Se a gente for ali, ser muito louco, entrar numa paranoia, porque a luz que sai de você demorou um tempo. Então, tipo, a luz que eu estou vendo agora já não é mais você. Vocês estão vendo que eu não estou afim de dar aula, né? Vocês já perceberam. Eu não estou afim de dar aula nenhuma. 2. Hã? Muito louco, né? Muito louco. 2. VOF, tá? No vácuo, a luz propaga-se em linha reta. E aí? Verdade, né? A gente podia dizer que em qualquer lugar ela propaga em linha reta. Quer dizer, mais ou menos, não é bem assim. A gente vai falar sobre isso também. Olha lá. Em quaisquer circunstâncias, a luz se propaga em linha reta. Aqui eu preciso fazer um comentário. Uma das primeiras coisas que a gente ouve na ótica é a luz se propaga em linha reta. Só que para ela se propagar em linha reta, é preciso que o meio onde ela esteja seja homogêneo. Então eu posso dizer, e eu vou dar um exemplo, tá, do que eu estou falando. Apenas em meios homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Eu vou dar um exemplo famoso sobre isso. Esses negócios de física é um negócio de louco. Imagina que você tenha lá, sei lá, um telescópio, não precisa ser um telescópio, uma luneta, vai. E você aponta a luneta para a Lua de noite. Você quer ver a Lua, então você vai lá e aponta para a luneta, para a Lua, certo? Se eu te dissesse que ao apontar a Lua, a luneta para a Lua, você não está apontando para a Lua, você acreditaria nisso? Porque o que que acontece? Imagina a Terra. Up, Terra, Terra. E em volta da Terra, a gente tem a nossa querida atmosfera, que é tipo bem fininha comparada com a Terra. Só para você ver o quanto ela é fina. Se a Terra fosse do tamanho de uma laranja, a atmosfera teria uma espessura 10 vezes menor que esse papel. Isso na relação de tamanho disso aqui para a Terra. É muito fininha. E o que que eu tenho aqui? Gás. Só que tem um problema, gente. A Terra tem gravidade. E a gravidade atrai tudo, inclusive gases. E onde a gravidade da Terra é mais forte? Aqui embaixo ou aqui em cima? Embaixo. Ou seja, tem mais ar aqui embaixo do que em cima. Então, vocês já ouviram a expressão ar rarefeito.
O que que é um ar rarefeito? É uma atmosfera que tem literalmente pouco ar. Esse ar ele vai ficando rarefeito mais para fora da atmosfera, certo? Tá. Então, a atmosfera não é um meio homogêneo. Tudo bem? O que que acontece? Aqui está a Lua, que está emitindo luz. Peraí. Eu vou desenhar um raio bem deitadinho, tá? Para você entender o que. Olha que coisa bizarra. Aqui. Então imagina que uma pessoa que está aqui na Terra, ó, tem uma pessoinha aqui, ó. Ela gostaria de ver a Lua. E a Lua está aqui. Então, normalmente, o que que a gente esperaria que a pessoa fizesse? Que ela apontasse a luneta para a Lua, concorda? Agora, o que que acontece? Quando o raio de luz vem andando aqui no vácuo, ele vem andando em linha reta. Bonitão, porque o vácuo é um meio homogêneo. Só que o que que acontece quando a luz entra na atmosfera? Ela muda de meio. Quando ela muda de meio, ela sofre um processo chamado refração. E nesse processo, não sei se vocês já estudaram isso na escola, o raio ele dá uma desviada. Ele quebra um pouquinho, né? Só que o que acontece, à medida que esse raio vai entrando na atmosfera, ele vai tendo contato com um meio cada vez mais denso. Então, ele vai cada vez entortando mais, ele vai fazendo isso aqui, ó. Pum. Tudo bem? Então, a luz que sai daqui, ela chega aqui. Então, acontece uma coisa muito curiosa, por quê? Se você estivesse aqui, para enxergar a lua, você teria que apontar a luneta para onde? Para cá. Porque você está enxergando a lua num lugar onde ela não está. Esse fenômeno é chamado de desvio aparente. Isso acontece basicamente por quê? Porque a atmosfera não é homogênea. Tá bom? Beleza? Tudo para dizer então que a luz ela não se propaga em linha reta se o meio não for homogêneo. Tá bom? Então a frase B, para mim, ela está errada, a frase 2. A 3. Nos meios transparentes e homogêneos, agora tudo bem, a luz se propaga em linha reta. Tudo bem? 4. Para que a luz se propague em linha reta, é suficiente que o meio seja transparente. Não, ele precisa ser transparente e homogêneo. Tá bom? Beleza. Então ficou 1 e 3. 1 e 3. Alternativa B de bola. B de bola. Questão número 3. Entre uma fonte pontiforme e uma parede, coloca-se um lápis de 20 centímetros de altura. A fonte de luz e o lápis estão numa mesma reta perpendicular à parede. O lápis se encontra a 20 centímetros da fonte e 60 centímetros da parede. Determine o comprimento da sombra. Bom, sombra é uma consequência do fato da luz se propagar em linha reta. Então, o que que o cara fez? Ele colocou, ele usou, olha a expressão que ele usou: fonte de luz pontiforme. Quando a gente estuda ótica, não sei se vocês vão lembrar, a gente aprende que existem dois tipos de fonte de luz. A fonte de luz pequenininha e uma fonte de luz grandona. O Sol, por exemplo, é uma fonte de luz extensa. A vela, uma lâmpadazinha pequenininha, seria uma fonte de luz pontiforme. Então ele vai colocar aqui uma fonte de luz, aí aqui tem uma parede, e aqui ele mete um lápis, ó. Que seria um anteparo, né? Parede.
Como é que eu representaria a sombra do lápis na parede? Bom, essa fonte de luz, gente, ela vai soltar raio para tudo quanto é lado, não vai? Certo? Eu estou desenhando aqui alguns raios, mas vai imaginando vários. Um raio para cá, um raio para cá, um raio para cá. Ele vai mandando. Tanto é que, vocês já repararam, quando você olha para um objeto muito longe de você no escuro, você não vê uma bola de luz em volta dele, assim? Pelo menos eu vejo. Então, é um monte de raio saindo. Então, assim, óbvio, vai ter raio que não vai chegar na parede, certo? Então, vai ter uma região na parede aqui que vai ter ausência de luz. Daí eu chamo isso de umbra ou sombra, tá? Umbra ou sombra significa ausência de luz. Você tem que saber, quando se fala de sombra, você tem que saber fazer duas coisas. Coisa número um, representar a sombra. Coisa número dois, calcular o tamanho da sombra. Então vamos por partes. Como é que a gente representa a sombra? Você, para representar uma sombra, você precisa desenhar dois raios, só dois. Esses raios, eles são chamados de raios limite. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é um raio limite. O que é um raio limite? Qualquer raio para cima dele passa direto e bate na parede, concorda? Qualquer raio para baixo dele não passa. Desenhe um raio limite. Agora eu desenho outro raio limite aqui embaixo. Pronto. Isso aqui é chamado de cone de sombra. Cone de sombra. Esta região aqui, ela tem um comprimento L, ó. Ela é o tamanho da sombra. Tudo bem? Vamos aproveitar aqui o momento e falar sobre eclipses, né? Imagina que isso aqui é o Sol, isso aqui é a Terra. Quando a Lua não fica em volta da Terra, quando a Lua entrar aqui, ó, eu tenho eclipse. Eclipse? Tem dois eclipses na vida, não tem? Solar e lunar. Quando a Lua, aqui está a Terra, imagina que isso aqui é a Terra. A Lua está assim, ó, certo? Quando a Lua vier para cá, ela não entra na sombra que a Terra faz, então é um eclipse lunar. O eclipse lunar acontece quando a Lua entra no cone de sombra da Terra. Aqui, ó. Hum. Quando a Lua passa por aqui, ó, ela se coloca no meio do Sol e da Terra. Aí eu tenho eclipse solar. Ok? Tá. Uh, como é que eu calculo sombra, gente? Ele deu algumas medidas para gente. Ele fala, por exemplo, que o tamanho do lápis é de 20 centímetros. Ele fala também que o lápis se encontra a 20 centímetros da fonte. E ele fala também que ele se encontra a 60 centímetros da parede. Tá aqui. Gente, o macete para trabalhar com sombra é sempre pensar em semelhança de triângulo. Dá uma olhada nesse triângulozinho pequenininho aqui, ó. Tá vendo esse 20? Eu posso dizer que esse 20 seria a base do triângulo. Bota ele de pé, base. Isso aqui seria a altura, certo? Só que acontece o seguinte, gente, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante ao grandão. Qual é a propriedade que dois triângulos semelhantes têm entre si? Dois triângulos que são semelhantes,
eles têm lados correspondentes na mesma proporção. Por exemplo, tá vendo esse lado aqui do triângulo pequenininho? Ele mede 20, não é? Qual é o lado correspondente ao 20 no triângulo grandão? Esse aqui. Consegue enxergar isso? Eu não sei quanto vale o L. Eu quero saber. Mas vamos supor, vai. Faz de conta que o L vale 100. Estou chutando. Se o L vale 100, você concorda que a proporção entre esse lado e esse aqui vai ser 1 para 5? Se os triângulos são semelhantes, todas as outras medidas têm que estar na mesma proporção. Então eu posso dizer que 20 está para L, assim como que seria a altura do triângulo, está para quanto? 80. 80. Que seria tudo isso aqui. Tá? A conta ficou bem simples, né? Ó. Então a sombra dá 80. Beleza? Agora, olha para uma questão de teoria que pode cair sobre isso. O que acontece com o tamanho da sombra? O que acontece com o tamanho da sombra se eu afastar a luz para a sua esquerda? O que acontece com o tamanho da sombra se eu afastar a luz para a esquerda? Diminui. Perfeito. Perfeito. Se eu afastar esse trem para a esquerda, esses raios vão começar a bater em lugares aqui mais próximos, não vão? Então, essa percepção é importante que você tenha, tá? Se eu afastar a luz para a esquerda, a sombra diminui. Se eu afasto a luz, se eu desloco a luz para a direita, a sombra aumenta, tá bom? Quatro. Acho que eu vou fazer lá do outro lado, tá? Agora, o que mais está me deixando maluco, gente, é essa fumaça. O calor já tá foda, né? Mas a fumaça, olha, tá meio China, né, velho? Não parece a China aqui? Vocês já viram as imagens da China, cara? Pequim, é tudo assim lá. É uma neblina eterna. O que é? Ui, caralho, gente. Que horror, desculpa. Quatro. Ou vocês me avisam quando for 4h25, tá? Mas é 25, não vai deixar para as 4h30, não. Questão 4. Um objeto AB de 10 centímetros de altura encontra-se a 30 centímetros de uma câmara escura de orifício, cujo comprimento é 45 centímetros. Qual a altura da imagem? Aproxima-se o objeto da câmera, a altura aumenta ou diminui. Vamos falar de câmara escura de orifício. CCO, câmara escura de orifício. Ô, gente, a câmara escura de orifício é um experimento muito simples que geralmente o pessoal do ensino fundamental acaba fazendo, que mostra de uma maneira bastante rudimentar como a imagem é produzida nos nossos olhos.
Se a gente fosse fazer uma simplificação bem grotesca, os nossos olhos são uma câmara escura de orifício. Por quê? Os nossos olhos são basicamente um globo com um buraco na frente, chamado pupila, que é basicamente por onde a luz, entra. Vocês já repararam? Pessoas com os olhos claros, você consegue perceber melhor isso. Quando você aponta a luz para o olho de uma pessoa, a pupila dela faz assim, ó. Contrai. Quando a pessoa entra num ambiente escuro, a pupila faz assim, ó. No meu olho dá para perceber bem isso. Eu faço uma coisa muito louca em casa. Quando não tem nada para fazer, né? Eu me coloco na frente do espelho, ponho a mão aqui assim, ó, e ponho o celular aqui, ó. Fica uma pupila desse tamanho, a outra assim, ó. Muito bizarro. Parece o chapeleiro maluco, tá ligado? Que ele tem o olho meio zoadaço, tá? Então, na cama, como que funciona os nossos olhos? Os nossos olhos, eles são basicamente um sistema assim, ó. Um, um, e um. E um. Tá aqui. Isso aqui é o nosso olho. No caso dos nossos olhos, isso aqui é o globo ocular. No fundo dos nossos olhos, a gente tem um monte de células que são extremamente sensíveis à luz. Essas células são chamadas de cones e bastonetes. Essas células, elas estão conectadas em um nervo que vai para o teu cérebro. Então, basicamente, quando a luz entra pela pupila e bate nessas células, essas células mandam impulsos nervosos para o teu cérebro. Só que tem um detalhe. Então, como que a gente simula isso de uma forma bem simples? A gente pega uma caixa, faz um furinho nela, só que aí tem uma coisa muito louca, tá, gente? O furinho tem que ser muito pequeno. Quanto menor for o furinho, mais nítida vai ser a imagem aqui no fundo. Vocês já vão entender por quê. E aí, eu vou posicionar um objeto na frente dessa caixa. Pronto. Beleza. Esse objeto vai emitir luz. Essa luz vai adentrar a caixa e vai ser projetada na parede da caixa. Então, a gente vai conseguir enxergar, se esse buraco aqui ó, for bem pequenininho, a gente vai conseguir enxergar uma imagem aqui. Só que essa imagem ela vai ter algumas características especiais. Bom, primeiro, como é que eu construo a imagem? Você concorda que do objeto vão sair vários raios aqui? Para você construir uma imagem, basta você desenhar dois raios. Desenha um raio da extremidade de cima do objeto, desenha outro raio da extremidade de baixo. Acabou. Só que aí é que começa a loucurinha. Por quê? Vamos lá. Eu vou desenhar um raio saindo aqui, ó. Peraí, eu vou ter que fazer de outra cor. Ó. O raio de luz se propaga em linha reta. Então ele sai aqui da extremidade, passa pelo furo da caixa e vem parar aqui, ó. Então a ponta do objeto está sendo projetada aqui, ó. E aí eu pego, então aqui é o primeiro raio de luz, ó. Esse aqui é o primeiro raio. O segundo raio, ele vem da extremidade de baixo. Então ele vem, entra na caixa e vai parar aqui, ó. Tá bom? O meu objeto, ele tem um tamanho aqui no meu desenho. Tá vendo que é um tamanho de 3 quadradinhos? Certo. Você já percebeu que a minha imagem não tem 3 quadradinhos, não. O que que acontece? O objeto, ele vai ter um tamanho que eu vou chamar de O. A imagem, o que chama a atenção dela é que, primeiro, ela está de ponta cabeça. E ela está projetada como se fosse numa tela de cinema. Então, ela tem um tamanho I. Ok? Quais são as características dessa imagem, gente?
características da imagem. Primeira, ela está de ponta cabeça. Existem vários sistemas óticos que fazem imagens de ponta cabeça. Quando a imagem está de ponta cabeça, eu chamo ela de invertida. Tá bom? O tamanho dela, gente, é uma coisa um pouco delicada. Por quê? O tamanho da imagem vai depender do quanto esse objeto está próximo ou longe. Por exemplo, se eu afastar o objeto, tenta imaginar como ficaria esse desenho se eu jogar o objeto muito para cá. Ó. O que vocês acham que vai acontecer com o tamanho da imagem? Vai. Ele vai diminuir. Se eu aproximar o objeto, os raios não vão chegar mais deitadões assim? Então, ó, quanto maior a distância do objeto, quanto maior a distância do objeto à câmara, menor o tamanho da imagem. Imagem. Ô, gente, isso é o que acontece no nosso olho. Põe um objeto perto do teu olho. Afasta. Fica pequeno. Simples. É exatamente a mesma coisa. Tá? Quando o objeto está perto do meu olho aqui, ó, é como se o objeto estivesse bem aqui perto do buraquinho, ó, da minha pupila. Afasta. Ixi, está ficando pequeno. Está ficando pequeno. Tá? Ah, tem uma outra coisa. Uhum. Essa imagem, ela foi projetada numa parede. As imagens que são projetadas desse jeito aqui são chamadas de imagens reais. Isso aqui é uma imagem real. Porque foi projetada numa superfície. Você consegue me dar um exemplo de alguma coisa que fornece imagens que não são projetadas? Espelho. Quando você olha para o espelho, você vê a sua imagem ali, aquela imagem parece estar dentro do espelho, né? Você não consegue projetar aquela imagem numa tela. O que eu estou propondo aqui, gente, é que isso aqui é como se fosse uma tela de cinema, tá? A luz vem, entra por aqui, bate numa tela e você vê a imagem, só que de ponta cabeça. Tá? Beleza? Tá. Dá para calcular o tamanho dessa imagem? Dá. E o exercício vai falar sobre isso. Então ele fala o seguinte, ó. O objeto tem altura 10 centímetros. Então, ó, isso aqui vale 10 centímetros. Tá? Esse objeto encontra-se a 30 de uma câmara escura. Então, essa distância aqui, ó, ela vale 30. O comprimento da câmara é 45. Então, isso aqui, ó, é 45. Tá aqui. Beleza? Bom, agora qual que é o segredo? Vamos descobrir os nossos triângulos semelhantes. Gente, tá vendo esse triângulo grandão aqui, ó? Ele é semelhante a esse aqui. Agora, entrando um pouco na área lá do Eloy. Como que a gente consegue falar se dois triângulos são semelhantes mesmo? Você tem vários jeitos de avaliar se dois triângulos são semelhantes. A melhor dica é
procurem os ângulos deles. Se você tiver dois triângulos com os mesmos ângulos, certeza que eles são semelhantes. Com certeza. Por exemplo, ó, se você olha para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Vamos chamar ele de alfa. No triângulo dentro da câmara, isso aqui também é alfa. Como se chamam esses dois ângulos que parece que formam uma gravatinha? Aê, OPV, ó os caras, OPV. Agora eu vou descobrir outro ângulo, que os dois têm igual. Chama esse aqui de beta. Olha esse aqui. Zorro. Alterno interno. São iguais. Com certeza, se o alfa e o beta são iguais, o daqui também tem que ser igual, não tem? Gama, gama. Esses triângulos são semelhantes. Se esses triângulos são semelhantes, eles têm lados correspondentes, proporcionais. Então vamos lá. Qual é o... Olha para o triângulo fora da câmara. Olha para o triângulo dentro da câmara. Quem é o lado correspondente ao O no triângulo de dentro da câmara? Quem é... Isso, é o I. O lado correspondente ao O é o I. Então, o O está para o I numa certa proporção. O O está para o I numa certa proporção. Se o O está para o I numa proporção OI, os outros lados também têm que estar. Então, 30 está para 45. Tá bom? O 30 e o 45, pessoal, seriam como se fossem alturas dos triângulos. Tá? Pronto. 10 sobre I igual a 30 sobre 45. Dá 15, né? 15? É. 5, 10. Não. 3 vezes 10. Peraí que eu estou um pouco bugado. É isso mesmo? Nossa, hoje está difícil. É que eu estou bem cansado. 15 centímetros. Tá bom? Agora, uma outra coisa que eu queria comentar, uma curiosidade. Vocês já foram no oftalmologista e dilataram a pupila? Como que você enxerga depois que a pupila está dilatada? Meio borrado, né? Por que isso acontece? A dilatação da pupila é basicamente uma substância que você coloca no músculo, que não sei se vocês estão ligados, a pupila é um músculo, né? Então ela contrai e dilata. É um músculo mesmo. E os caras colocam na pupila um anestésico muscular. Tic, tic, tic. E aí o que acontece? A pupila fica anestesiada, abertona. Então, se você abrir muito o buraco aqui, a imagem começa a ficar borrada. Exatamente o que acontece nas nossas vistas. Né? É para que essa imagem se forme com nitidez, tem várias coisas que podem acontecer, mas uma delas é que a pupila não pode estar muito grande. Tanto é que quando você dilata a vista e você olha para a luz, diretamente para a luz, dá até uma certa sensibilidade nos olhos, justamente porque a pupila está muito grande, tá bom? Beleza? Tá aí. Espelhos. Agora tem as próximas de espelho aqui. Questão número 5. Cinco. Vocês têm espelho no quarto? Vocês conseguem se ver de corpo inteiro no espelho? Sim? Não? Por que será? Não, 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 não. Esse é onde eu queria chegar. Se- o, como é que eu posso explicar isso? O fato de você não conseguir ou conseguir se ver na frente do espelho de corpo inteiro não tem a ver com a distância. Não. Se você se vê no corpo inteiro no espelho, você vai se ver tanto de longe como de perto.
E essa questão ela é muito doida porque ela fala sobre isso. O que que um espelho precisa ter para eu conseguir me ver de corpo inteiro? É claro que uma das coisas que a gente imagina é o tamanho, né? Você não vai pegar aqueles espelhos de manja desse tamanho, assim, de santinho, assim. Você não vai se ver. Então você tem que ter um tamanho mínimo. Qual é esse tamanho mínimo? Segunda questão. Para que você consiga se ver de corpo inteiro, é preciso que, além deste tamanho mínimo, o espelho esteja a uma certa altura específica do chão. Se ele estiver muito baixo ou muito alto, você não se enxerga. A questão número 5 fala sobre isso. Ele fala assim, ó, uma pessoa de altura H, uma pessoa de altura H está diante de um espelho plano vertical. A representa a cabeça da pessoa. B, os pés. E O, os olhos. Então ele fez um desenho mais ou menos assim, ó. Peraí. Tá. Imagina que esse segmento aqui seria a pessoa, ó. Aí ele colocou assim. Opa, peraí, o pessoal de casa não tá me vendo. Então, assim, esse segmento aqui é a pessoa, tá? Aqui tem a cabeça, A. Aqui estão os pés, B. E um pouco abaixo da cabeça estão os olhos da pessoa. Aí, o espelho está posicionado aqui, ó. Tá? Aqui está a parede. Eu vou colocar o espelho nessa parede. Eu vou fixar o espelho. Deixa eu colocar aqui para a gente saber o que é a parede, né? Ó. A parede. Então, tipo, para eu conseguir me ver de corpo inteiro, eu vou ter que colocar um espelho nessa parede que tem que ter um tamanho mínimo e uma certa altura específica aqui. Tá. Aí ele fala o seguinte: trace os raios de luz que partem de A e B, sofrem reflexão no espelho e chegam até os olhos da pessoa. Então, porque assim, quando você se coloca na frente do espelho e olha para frente do espelho, você tem que se você quer se enxergar por inteiro, você tem que se olhar da cabeça aos pés. Então, para pensar um pouquinho. Para você enxergar a tua cabeça, tem que sair um raio de luz da cabeça, bater no espelho e vir pro teu olho. Aí você enxerga a tua cabeça. Para você enxergar, Marcelei, para você enxergar os pés, a mesma coisa. Tem que sair um raio de luz do pé, bater no espelho e chegar no teu olho. Tá bom. Peraí, deixa eu desenhar meu olho de novo aqui. Aqui. Então, a primeira coisa que ele pede na questão é para a gente fazer o desenho disto. Como que eu representaria um raio de luz saindo da cabeça e do pé? Quando a gente vai desenhar raios em espelhos, existe uma lei chamada lei da reflexão, que diz o quê? Diz o seguinte: quando o raio de luz sai de um ponto e bate no espelho, vamos desenhar aqui, ó. Desenhar. O raio ele vem em linha reta e bate no espelho, certo? Esse raio, ele se chama raio incidente. Ele bateu no espelho. Tá. O raio incidente vai bater no espelho e vai voltar, certo? Só que existe uma lei que diz o seguinte: quando o raio incide no espelho, ele forma um certo ângulo com uma certa reta, chamada reta normal. O que é uma reta normal? Que na ótica a gente, puta, toda aula se fala da porra da normal. Uma reta normal é uma reta imaginária perpendicular ao espelho. Sempre. Toda vez que um raio bater no espelho
Imagina que naquele ponto tem uma reta normal. Essa reta ela é muito importante por quê? Porque quando o raio bater ali, ele vai formar um ângulo com essa reta, chamado ângulo de incidência. E o que a lei da reflexão diz? Que quando o raio refletir, ó, quando o raio refletir, o ângulo que esse raio faz com a normal tem que ser o mesmo. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Por isso que na figurinha eu coloquei um quadriculado, para que fique um pouco mais fácil de você desenhar. Então tá aqui, ó. Esse é o primeiro raio, bateu. Pum. Tá? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa do raio lá de baixo. Tá? Vamos lá. Agora o raio vem lá do pé do cara. Presta atenção aqui, ó. Olha onde desenha normal. Da onde eu tirei da minha cabeça que é normal tá aqui? O que eu fiz? Isso é malandragem, tá? É prática. Eu contei quantos quadradinhos tem do olho até o pé do cara. 1, 2, 3, 4, 5. Para o ângulo de incidência ser igual de reflexão, a normal tem que estar bem no meio. Então, o que eu fiz? Aqui eu tenho 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu contei 2,5 e fiz a normal aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um raio do pé até a normal. Claro que se você tiver uma régua é bem melhor, né? Raio incidente. Tá bom? Aí o raio vai bater. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Que eu tô pintando de azul? Esse é o ângulo de incidência. Esse ângulo tem que ser igual de reflexão. Pronto. Ok? Agora pensa comigo, ó. Que agora tudo vai fazer sentido. O raio que bate, o raio que sai da cabeça do maluco bateu nesse ponto aqui, não bateu? Eu vou chamar esse ponto de ponto X. O raio que saiu do pé do cara bateu aqui, não bateu? Vou chamar esse ponto de Y. O espelho tem que ter exatamente esse tamanho aqui, ó. Para você conseguir se enxergar por inteiro, o espelho precisa ter esse tamanho. Porque para pensar comigo, por favor. Se coloca na frente do espelho. Imagina se o espelho, ao invés de ter esse tamanho, tivesse só o tamanho da caneta. Você não ia conseguir ver a sua cabeça. Por quê? Porque o raio da cabeça ele ia bater aqui, ó, e ele não ia vir para o seu olho. Vocês já viram que tem alguns espelhos que para você se ver por inteiro você tem que fazer assim, ó? É que eu sou muito alto, às vezes acontece. Às vezes, para eu conseguir me ver, eu preciso fazer assim, ó. Por quê? Porque o espelho às vezes é tão pequenininho que quando o raio bate aqui e desce, ele vai descer abaixo do teu olho. Então, o tamanho do espelho tem que ter exatamente esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o tamanho do espelho. E tem uma outra situação muito bizarra aqui. Vocês percebem que o espelho está a uma certa altura do chão? Se ele não estiver a essa altura, aqui, ó, vamos chamar de altura do chão, eu também não me vejo.
Então é o seguinte, resumindo a história, para que você consiga se enxergar de corpo inteiro num espelho, você precisa se preocupar com duas coisas do espelho. Qual é o tamanho dele e que altura você vai instalar o espelho. Aí ele vai pedir para a gente calcular isso no item B. Na verdade, ele não pede para calcular, ele pede para provar umas coisas aqui. Ele fala assim, ó, prove que o tamanho mínimo do espelho para que a pessoa possa se ver de corpo inteiro não depende da sua altura. Aliás, o do raio inteiro não depende não depende da distância ao espelho e é igual à metade da altura. Então ele quer que eu prove duas coisas: que o tamanho mínimo do espelho para que a pessoa possa ver o corpo inteiro não depende da altura, da distância da pessoa até o espelho, e esse tamanho tem que ser H/2. Tá. Então eu quero calcular o tamanho do espelho. Vamos lá. Vocês perceberam que no desenho ele mostrou a imagem da pessoa? Quando você se olhar no espelho, aqui, ó, aqui tá teu olho, ó. Então imagina que isso aqui é o olho, ó. A imagem que você vai enxergar de você, ela tá dentro do espelho, né? Entre aspas, dentro do espelho. Por que que isso acontece? O nosso sistema visual, desde os olhos até o cérebro, ele está captando a luz que vem do espelho, não é? Então a luz vem daqui, bate no espelho e volta. Acontece o seguinte, gente: o teu cérebro não sabe que a luz fez isso, ó, pá, pá. Ele não sabe. Para o seu cérebro, essa luz veio da onde? Veio daqui. O nosso cérebro ele não tem essa capacidade de perceber que uma coisa está batendo e voltando. Por isso que quando você olha para o espelho, você se enxerga dentro do espelho. Porque para o teu sistema visual, o raio de luz ele está vindo da onde, ó? Tá vendo esse raio aqui, ó? Esse raio ele está vindo daqui, ó. E esse outro raio aqui, ó, tá vindo da onde? Beleza? Então uma coisa importante, os nossos olhos enxergam os raios como vindo daqui. Essas retinhas que eu desenhei aqui, gente, que não estão bem retinhas, né? Elas são chamadas de prolongamento dos raios refletidos. Ok? Então a gente fala o seguinte: os seus olhos estão enxergando raios de luz que são, na verdade, prolongamentos de raios refletidos. Então, para o seu corpo, para o seu cérebro, a imagem ela está aqui, ó. Tá bom? Beleza? Tá. Qual é a distância que a pessoa está do espelho? Eu vou chamar de D. D. Qual é o tamanho do espelho? Eu vou chamar de X. O que que o exercício, tentando traduzir o enunciado, o que que o item B quer que nós provemos? Que o X não depende do D, ou seja, que o tamanho do espelho não depende da distância que você está, e ele quer que eu prove que o tamanho do espelho é a metade da sua altura, é isso? É, a metade da sua altura. Porque a pessoa tem uma certa altura aqui, ó. Agazão. Agazão. Então ele quer que eu prove que o tamanho do espelho é... Então, por exemplo, eu tenho 1,90. Minha estatura é de 1,90. São 190 centímetros.
Se eu quiser me ver por inteiro, eu tenho que comprar um espelho da metade do meu tamanho. Não importa se eu estou longe ou se eu estou perto do espelho, eu preciso que o espelho tenha no mínimo esse tamanho. Então, ó, como que eu provo isso? Para variar a semelhança de triângulos. Vamos lá. Olha para o triângulo pequenininho, ó. Tá vendo esse triângulo pequenininho aqui, ó? Consegue enxergar um triângulo grandão semelhante a ele? Aqui, ó. Vendo? Eles são semelhantes. Tá. Quanto mede isso aqui, ó? É uma razão. Você se vê da mesmo tamanho, né? Então vai. Semelhança de triângulos, ó. X está para H. Assim como. Agora, olha para a altura do triângulo. Tá vendo esse triângulo pequenininho deitado aqui, ó? Quanto ele tem de altura? D. E quanto tem o triângulo grandão? 2D, porque a imagem ela não é simétrica no espelho. Então, ó, X está para H, assim como D está para 2D. Tá? Cancela, cancela. O D, né? Isola o X. X igual a H sobre 2. Apareceu o D na fórmula? Não. Por que não apareceu o D na fórmula? Porque não depende da distância. Tá? Claro que numa questão de prova discursiva, de prova de múltipla escolha, ele vai perguntar qual é o tamanho do espelho. Uma pessoa de 1 metro e tanto, desejando se enxergar por inteiro na frente de um espelho, vai até uma loja e pede para construir um espelho. Assinale das alternativas abaixo, aquela que representa o tamanho mínimo do espelho para que a pessoa consiga se ver por completo. Pronto. Tá? É claro que se você memoriza isso, você resolve essa questão em 1 segundo. Porque não importa a situação, o tamanho do espelho tem que ser metade da tua altura. Tá? E tem uma outra coisa aqui que eu preciso comentar. Vamos fazer uma outra observação. Tá vendo essa distância aqui, ó? Essa distância que eu estou pondo com a mão aqui, ó, é a distância que o espelho tem que estar do chão. Perceberam isso? Essa distância também tem uma regra clara. Essa distância aqui, ó, ela tem que ser a metade da distância do teu olho até o chão. Então, assim, ó, eu tenho 1,90 m, mas o 1,90 m é da minha cabeça até o chão. Então, se eu quiser comprar um espelho para me ver por inteiro, eu tenho que comprar um espelho de 1,90 m por 2, meu Deus. 95 centímetros. 95 centímetros. Tá. Põe na parede. Se eu puser o espelho na parede, é garantia que eu me veja por inteiro? Ainda não. Essa distância aqui, ó, ela tem que ser a metade da distância do meu olho até o chão. Então, tipo, desconta minha testa aqui, vai. Quanto tem de testa aqui, mais ou menos? Você acha que é 10? Tá bom, finge que é 10, tá bom. Então, eu tenho 1,90 m e 10 de testa. Caralho, hein? É um Fusca, né? Tudo bem. 10 de testa. Dá 1,80 m. A distância do meu olho até o chão. Então, para eu conseguir me ver por inteiro, a altura do espelho tem que ser a metade de 1,80 m. Que dá 90. Tá? Então, o espelho precisa estar numa certa altura aqui. Se ele não tiver nessa altura, eu não me vejo por inteiro. Muito louco essa questão. Agora, a 6 e a 7 é aquele cacete dos espelhos esféricos. Eu coloquei aqui questão de espelho esférico, gente, assim, nunca caiu no Enem, tá? Nunca caiu espelho esférico no Enem. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso.
Q6. É dado. Peraí. Ele fala assim, ó. É dado um espelho esférico côncavo. C é o centro de curvatura, F o foco e V é o vértice do espelho. Construa a imagem, a linha belinha, de um objeto nos casos indicados abaixo. Classifique a imagem como real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor. Então é uma questão, gente, para você lembrar conteúdo de espelho, tá? Não é uma questão de vestibular isso aqui, claramente. Tá, bom, vamos lá. Eu vou. Primeiro ele quer posicionar o objeto antes do centro. Então vamos lá. Gente, quando a gente vai desenhar, quando a gente vai trabalhar com espelhos esféricos, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os desenhos. Então, ó, eu vou desenhar aqui, deixa eu colocar mais para cá, um espelho côncavo. Côncavo. Onde está a superfície refletora dele? Onde, qual é o lado que reflete a luz? A face côncava, não é? Ó? Então eu vou colocar o objeto aqui. A luz vai bater e vai refletir, certo? Para ajudar os desenhos, o que, que a gente recomenda sempre? Aqui no meio do espelho, traça uma linha sobre a qual você vai colocar algumas coisas. Essa linha, ela chama-se eixo principal do espelho. Tá. Num espelho, tanto côncavo como convexo, a gente tem, sobre esse eixo principal, a gente tem três pontos bem importantes. O primeiro ponto é o encontro desta linha com o espelho. Encontro do eixo principal com o espelho. Tá vendo esse ponto aqui? Ele se chama vértice do espelho. Aí aqui, para a direita, dentro dessa linha principal, a gente vai ter dois pontos. O primeiro ponto é chamado de ponto focal, ou também chamado de foco. Foco vem do latim fogo. Focus, fogo. Por que, que esse ponto tem esse apelido? Porque se eu jogar no espelho um monte de raios paralelos a este eixo principal, imagina um raio vindo, esses raios vão bater no espelho e vão todos se concentrar aqui no foco. Daí vem o termo foco. Tudo bem? Então, se você botar uma formiguinha aqui, ela morre. Vocês sabem do caso do prédio em Londres, né? Já ouviram o caso do prédio em Londres? O arquiteto bonitão projetou um prédio assim, ó. E essa parte era espelhada. Obviamente tem um foco aqui, né? O que que acontece? Aqui tá o prédio, tá? Aqui tá a rua. O foco do espelho era bem no estacionamento. Então, o cara parou um carro aqui um dia. O carro do cara derreteu. O pneu derreteu, o espelho derreteu, todas as partes de plástico do carro derreteu. Por quê? Porque os raios do sol batiam aqui e concentravam todos no foco. Mano, tem uma usina de energia, isso eu achei muito pica. Tem uma usina de energia que funciona assim. O cara instalou um monte de espelhos. Imagina uma área, tipo assim, tipo do tamanho de um campo de futebol. E o cara instalou um monte de espelhos e bem aqui no meio tem um sistema de captação de luz. E aí o que que o cara faz? Então aqui está o sistema, né? Temos espelho, 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 e aqui está um centro. Ele conseguiu projetar os espelhos de tal maneira, são espelhos côncavos, tá? De tal maneira que todos os focos de todos os espelhos dão no mesmo lugar. Então, você imagina a quantidade de energia que tem isso aqui.
Aí você tem um sistema aqui de célula tipo fotovoltaica, tá ligado? Painel solar, que captura energia. Tá? Ah, agora eu vou contar uma coisa que vocês vão ficar de cara. Daqui a alguns anos, a Google vai vender luz solar. Então imagina, não, eu tô falando sério, não é brincadeira não. Imagina que você está na sua casa às 11 horas da noite, mas você gostaria de receber luz solar. Você liga para o Google. Fala, Google, eu gostaria de receber luz solar. Eles estão projetando um sistema de espelhos gigantescos que vão ficar em órbita. Quando eu quiser luz solar em um determinado local do planeta, é só eu apontar o espelho de tal maneira que a luz bate ali e vai para aquele lugar. É claro que isso não vai estar acessível para a gente daqui 4 anos, mas isso já é uma tecnologia que está sendo implementada. Então, eu quero, por exemplo, agora está de noite lá na China. Eu gostaria que uma determinada região da China recebesse luz solar durante 4 horas. Eu aponto um espelho para o sol e aquela região fica iluminada. É muito surreal isso, né? Bom, enfim. Aí, olha só. Observa aqui no meu desenho, existe uma distância do foco até o espelho. Essa distância é chamada de distância focal. No meu desenho, ela tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Agora eu vou fazer o seguinte. Depois do foco, eu vou contar aqui 4 quadradinhos também. De tal maneira que agora o foco passou a ser o ponto médio entre esses dois pontos, ok? Este ponto aqui se chama centro de curvatura do espelho. Todo, agora foi. Todo espelho côncavo tem esses 3 pontos: vértice, foco e centro de curvatura. Ok? Beleza. Agora eu vou posicionar um objeto aqui e ver como é que fica a imagem. Se você já teve aula de espelho côncavo, você deve lembrar que o tipo de imagem que o espelho me dá depende fundamentalmente do quão perto está o objeto. Então ele pede para que nós coloquemos esse objeto em alguns pontos. Antes do centro, aqui ó, bem longe, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Tá bom? Então vamos lá. Como é que é a regra para desenhar imagem em espelho? Primeira coisa que você faz é o seguinte: você escolhe um ponto do objeto e desse ponto você vai jogar no espelho 2 raios. 2 raios. Eu, particularmente, eu sempre desenho os raios vindo da cabeça do objeto. Segunda coisa, a imagem deste ponto vai ser obtida pelo encontro dos raios que refletem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que jogar o raio no espelho, fazer ele refletir e ver onde ele se encontra. Onde ele se encontrar, a imagem está lá. Ok? Só que tem um detalhe. Quando o espelho é côncavo, os raios vão refletir de acordo com algumas propriedades. Por exemplo, eu vou jogar aqui, diretamente da cabeça do objeto, um raio paralelo ao eixo principal. Olha lá, ele, famosão. Quando eu jogo um raio paralelo ao eixo principal, como o espelho é curvo, ele vai bater e vai refletir. Só que quando ele reflete, ele vai passar necessariamente por aqui, ó, pelo foco. Todo raio que incide paralelo ao eixo bate e reflete no foco. Então eu vou desenhar ele aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Tentei fazer o máximo possível uma retinha. Beleza? Segundo raio que eu desenho.
Então, o primeiro raio eu vou sempre jogar ele paralelo, ele sempre vai passar pelo foco. O segundo raio, eu vou jogar ele batendo bem aqui, ó, no vértice. A gente chama esses raios de raios notáveis. É uma frescura para dizer que é o raio que você tem que decorar, né? Ó. Pum. Nossa. Tá aqui, ó. O que que acontece quando esse raio bate no espelho? Bom, percebe que quando esse raio bateu no espelho, ele forma aqui, ó, com essa reta, um certo ângulo. A hora que você for desenhar o raio voltando, você tem que tentar desenhar ele voltando com o mesmo ângulo. Com o mesmo ângulo. Ele incide com um certo ângulo alfa e reflete com o mesmo ângulo. Pronto. Aqui, ó. Tá? Observa onde eles se encontraram, pessoal. Bem, ó, aqui, ó. Isso aqui é o ponto de encontro dos raios. Gente, esses raios saíram de um ponto acima do eixo principal, certo? E foram se encontrar abaixo do eixo principal. Então significa que essa imagem está de ponta cabeça. Perceberam? Segunda coisa que os quadriculadinhos facilitam a nossa vida bastante. O tamanho do meu objeto aqui, para o pessoal de casa não sei se está enxergando, são 3 quadradinhos. O tamanho do meu objeto. O tamanho da imagem é um pouco menor, tá vendo? Então essa imagem, além dela ser de ponta cabeça, então além dela ser invertida, ela é reduzida. Tudo bem? Outra coisa, os raios bateram no espelho e se encontraram aqui fora, não é? Olha que coisa bizarra. Imagina que eu pegue uma folha de papel e coloque ela aqui, ó. Você vai enxergar o objeto na folha de papel. Igual aconteceu na câmara escura. Só que na câmara escura os raios bateram direto ali. Aqui não. Os raios saíram do objeto, bateram no espelho e voltaram. De tal maneira que eu posso projetar o objeto numa folha de papel. Folha de papel, não. Por que isso acontece? Porque a imagem está fora do espelho. Então eu chamo isso de imagem real. Real. Oi. Não, não. Se você botar o teu olho aqui, você vai enxergar um objeto de ponta cabeça. Essa não é a questão. Porque para o teu olho, o objeto está vindo daqui. A imagem está vindo de trás do espelho. Então, tipo, existe uma lenda urbana, não sei, não é uma lenda urbana, mas existe meio que um mito entre os alunos que uma imagem real você não enxerga. Não, você enxerga ela. Só que ela é uma imagem que você pode projetar. Ou seja, se você botar uma tela aqui, essa imagem vai ficar que nem um holograma na tela. Esse tipo de imagem aqui no espelho plano eu não consigo projetar. Porque ela está dentro do espelho. Então a imagem que é real, ela é projetável porque ela se forma literalmente fora do espelho. O que não quer dizer que você vai enxergar uma coisa fora do espelho flutuando. Não. Não. Você vai enxergar, se você botar o olho aqui, ó, você vai enxergar um objeto de ponta cabeça
Você vai enxergar o objeto de ponta cabeça dentro do espelho. Porque para os seus olhos, de onde estão vindo esses raios? Aqui. A questão é que essa imagem, ela é uma imagem que pode virar uma folha, uma coisa de cinema. Eu consigo pegar um espelho e colocar uma imagem refletida no espelho dentro de uma tela. Essa é a particularidade da imagem real, tá? Eu não sei se vocês já viram um brinquedinho. Ah, eu devia ter trazido hoje. O brinquedo é assim, ele é muito louco, cara. Ele é um, ele é uma calota e uma outra calota que tem um buraco aqui dentro, aqui fora. Sim. Esse aqui é o cúmulo da imagem real, cara. Imagina um ovo que você encaixa um no outro e tem um buraquinho aqui. Só que aqui por dentro é tudo espelhado. Tudo por dentro é espelhado. E aí vem o que eles. Ah, o pessoal de casa não tá vendo. Ah, Danilo. Ó, o experimento é assim. Isso é um ovo de plástico, parece uma coisa meio oval, e por dentro ela é toda espelhada. E aí vem um bichinho, pode vir um porquinho, às vezes vem um bonequinho. Ou você pode colocar um objeto aqui dentro, pequenininho aqui, ó. Meu, acontece. Aí você abre o ovo, né? Põe um objeto aqui e fecha o ovo. Cara, juro por Deus, o objeto aparece flutuando aqui. Como se fosse um holograma mesmo. Se você tentar pegar ele aqui, ó, não pega. Mas você vê o objeto aqui. Isso é uma imagem real. É uma imagem que saiu para fora do espelho. Então, você olha para o objeto, ele parece de fato um negócio 3D ali, tá? Essa é a consequência de você ter uma imagem real. Por isso que eu falo que ela é projetada, tá? Ahn, Agora ele pede para fazer o seguinte. Ele pede para pegar esse objeto e colocar ele... já tá... Ah, é. Esse objeto aqui, agora eu vou colocar ele entre o foco e o centro. Pronto. Centro, foco, vértice. Aí começa. Intraparalelo. Sai pelo foco. Aqui, ó. Segundo raio, bate no centro de curvatura. No centro de curvatura, não, no vértice. Agora é o seguinte, velho. Fudeu. Fudeu. Eles vão se encontrar lá no estacionamento. Ficou quase paralelo, né? Sabe por que isso aconteceu? Eu vou contar. Quanto mais próximo do foco você vai aproximando, mais esses raios vão ficando paralelos. Então aconteceu o seguinte, é que eles vieram se encontrar, gente, aqui, ó. Vocês têm noção do que aconteceu agora?
Olha o tamanho da imagem. Virgem. Misericórdia. Eu tava com o dedo preso na lousa, tá? Eu não jamais ia fazer isso. O que essas duas situações têm de semelhante, pessoal? Olha, nos dois casos, a imagem é invertida e real, né? Só que, no primeiro caso, ela é menor que o objeto e aqui ela é maior. Tudo bem? Então aqui ela é real, ela é invertida, ela é ampliada e ela é real. Oi. Não, não, normal. Normal. Então, tem uma questão sobre nitidez. O que faz um espelho côncavo ser nítido é o quão côncavo ele é. O que a gente sabe sobre isso? Para você ter uma condição de nitidez satisfatória, esta calota, porque assim, como é que você constrói um espelho côncavo? Imagina uma esfera. Imagina uma esfera. Essa esfera tem um raio, não tem? Se eu cortar a esfera aqui, ó, plá, não necessariamente no centro, eu tenho aqui uma calota esférica. Só que você há de convir comigo. Puta, o pessoal de casa de novo não tá vendo. Ô, vocês precisam falar alguma coisa, tá, velho? Vocês não falam nada, eu vou embora. Então, ó, tem a esfera, eu quero construir um espelho côncavo. Então, eu vou cortar a esfera de uma tal maneira que eu tenho uma calota. Ok? Aí, se eu quiser um espelho côncavo, eu espelho a parte de dentro da esfera. Se eu quiser um espelho convexo, eu espelho a parte de fora. Simples. Só que tem um detalhe. Você concorda que se eu, quanto mais rente daqui eu corto, mais essa calota tende a ficar plana? Tipo, por exemplo, corta aqui, ó. A calota tem uma puta curvatura, não tem? Se eu corto ele mais para a borda, ela vai ficando quase praticamente plana. Quanto mais para a borda você cortar e fizer o espelho, mais nítida vai ficar essa imagem. Se o espelho for muito curvo, aí a imagem fica toda distorcida. Aí ela perde a nitidez, tá? Você quer ver um caso de uma situação análoga, né? A colher. A colher é uma calotinha, mas ela é uma calota já meio bem curvada. Então, quando você se olha, por exemplo, você pega uma colher de prata, aquelas bem brilhantona, e se olha, você vê meio a imagem meio distorcida, porque ela já não está numa condição boa de nitidez. Então, a nitidez, na verdade, não tem a ver com a distância, tem a ver com a calotacidade do negócio, tá? Eu estou escutando um barulho ali, vocês estão escutando? Ah, vocês quebraram a pau. Ele fez antes. Vai lá, corre. O pessoal, a aula está terminada, tá? A gente vai terminar a aula por aqui. Daqui 20 minutos. É, porque tá rolando briga por causa do sorvete lá. Tá tendo pancadaria aqui no Pense. Por causa do sorvete. Daqui uns 15 minutinhos a gente volta, tá? Pô, vocês não avisam, cara. Vocês vão ficar sem sorvete. O que é a AKK? Ah, entendi. Nossa. Vixe, Maria, eu tô loucaço, gente. Eu vi aqui alguém escrevendo AKK, eu falei, o que é AKK? AK tá escrito, né? Nossa.